Aqui na Terra, onde impera a lei dos homens, né, digamos assim, existem vários tipos de crimes diferentes, né, hediondo, doloso, culposo e sentenças diferentes para cada tipo de crime. Da mesma forma, o pecado. É claro que o pecado para Deus, ele é pecado, mas em termos de sentenças, penalidades, existem diferenças. A Bíblia trabalha com a lei da colheita. Você não vai colher além daquilo que você plantou. Eu não consigo assimilar, por exemplo, a ideia de que Adolf Hitler, que matou milhões de pessoas, vai receber uma pena semelhante à de um ateu, que simplesmente não teve fé em Deus, mas não matou ninguém, foi honesto a vida toda, ajudou quem pôde. Não dá para entender. Stalin também matou milhões de pessoas, recebendo uma penalidade igual a um idólatra, que simplesmente foi um cara que idolatrou santos, ídolos, mas nunca fez mal para ninguém, foi honesto. Não dá, cara. Então não existe pecadinho e pecadão, porque o pecado em sua essência é igual, mas em termos de sentenças existem diferenças. Você vai ver o apóstolo João falando disso em sua primeira carta, onde ele afirma que existem pecados e pecados que são para a morte. Jesus vai falar de pecados e do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um exemplo, imagine só uma velhinha, uma senhora bastante idosa, dessas que tem muitos animais de estimação e que idolatra aquelas santas enormes ali de madeira, de gesso, essas velhinhas que ajudam aí no sopão da comunidade. Eu já conheci várias. Vamos supor que por decorrência dessa idolatria ela seja lançada no inferno. Você consegue imaginar ela sofrendo a mesma sentença, a mesma penalidade que o diabo? Não dá para entender isso aí, cara. E os continuistas são as pessoas que querem que os ímpios queimem para sempre no inferno. Tá? Por que eu falo que eles querem? É porque a Bíblia não mostra isso. Então, se a Bíblia não mostra isso e eles continuam batendo nessa tecla, então é porque eles querem, é a vontade deles. Tá bom? A Bíblia diz que vai existir uma segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Eles vão receber ali suas sentenças, eles serão lançados no inferno, eles vão pagar pelos seus pecados no inferno, depois eles e o inferno serão lançados no lago de fogo, e então os ímpios sofrerão a segunda morte. Pessoas idiotas, leigas, que querem comentar a respeito de assuntos que elas não entendem, vão dizer que essa segunda morte é espiritual. Esse tipo de gente é o tipo de gente que corre da palavra contexto, igual o diabo corre da cruz, aí em filmes de terror, de vampiros, não sei. Porque em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 14 em diante, onde a Bíblia vai falar da segunda morte, o contexto anterior e o posterior não é espiritual, tá bom? Em Apocalipse 21, versículos 8 e 9, se eu não me engano, onde a Bíblia também fala da segunda morte, os contextos anteriores e posteriores não são espirituais. A pessoa, para sofrer eternamente, precisa viver eternamente. E a vida eterna é uma prerrogativa apenas dos salvos. Então, se os ímpios não vão viver eternamente, eles não vão sofrer eternamente. Vergonha e desprezo eterno, lá de Daniel, é diferente de tormento e condenação eterna. Agora, claro que o diabo, o falso profeta, seus anjos, a eles uma sentença diferente. Daí, se você quiser usar o termo eterno, mas quanto aos ímpios, não. Você tem que levar em conta as palavras aiônios, colazim, aí do grego koiné. Eu não vou entrar aqui na etimologia, e em um outro vídeo a gente pode abordar isso aí. Mas é uma ideia furada de que os ímpios vão sofrer eternamente, eles vão ter a mesma sentença que o diabo e Adolf Hitler, uma velhinha. Não, cara, não é assim. Tá bom? Agora, se você aprendeu assim desde pequeno, eu não tive culpa. As nossas traduções aqui no Brasil, elas
são bastante errôneas no que tange à escatologia. Ok? Claro que a essência salvífica de Deus, da palavra, ela está aí contida em nossas traduções, mas em termos escatológicos, cara, nossa, é complicado. A respeito da pena de morte, né, aqui no Brasil eu sou contra a pena de morte. O Brasil é um lugar onde a justiça não é cega, tá bom? A justiça aqui no Brasil é igual o Tenshinhan do Dragon Ball, né? Tem 3 olhos. Além de não ser cega, ela ainda enxerga pra caramba. Então é complicado falar de pena de morte aqui no Brasil. Agora, a Bíblia trabalha com a pena de morte. A Bíblia diz também que o que o homem ligar na terra será ligado no céu, desde que tenha coerência com a palavra. Então, se as pessoas, de forma democrática, optarem pela pena de morte, desde que não seja uma imposição, desde que os julgamentos sejam iguais para pobres, ricos, não é pecado, tá bom? Não tenho nada contra quem apoia, quem é a favor da pena de morte. Eu só acho que no Brasil não ia dar certo. E mesmo se desse certo, eu seria contra. Eu tenho lá minhas teses. Tá? Não é porque não é errado ou porque não seja pecado que eu tenho que concordar. Né? Mas nada contra. Repito, nada contra quem apoia essa ideia da pena de morte aqui no Brasil. Tá bom? A Bíblia, como eu disse, trabalha com isso aí e existem respaldos escriturísticos para querer se implantar essa pena de morte. Eu só não acho legal, é uma opinião minha, coisa particular. Eu queria abordar também outro assunto, mas nós já estamos aí com 7 minutos, né? Vai inteirar 7 minutos agora. Muitas pessoas têm me perguntado o que ocorre com a alma depois que o corpo morre. O ímpio, ele vai direto para o inferno, o salvo, ele vai direto para o céu. Existe uma consciência depois da morte? Eu tenho um ponto de vista a respeito disso aí, estudo isso aí há muitos anos, já observei várias lógicas, já fiz as ligações dessas lógicas quanto a esse assunto aí, mas eu vou tratar disso em um outro vídeo, para não ficar tão longo assim, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Facebook para você adicionar, os links dos canais parceiros do Evangelho Underground para você assistir, se inscrever, os contatos dos administradores dos grupos do Evangelho Underground no WhatsApp para você fazer parte também. Vou deixar o e-mail desse canal e o link do nosso segundo canal, tá bom? Para você se inscrever. E que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.